Bom dia, pessoal. Bom dia, itaporanguenses, né? Bom dia, professor. Bom dia, Jaiane. Bom dia, Bom Mariana. dia. Railane, bom dia. Bom dia a todos. Tem gente respondendo no chat também. Deixa eu ver, tem. Ellen, bom dia. Pessoal, se alguém estiver usando a conta de outra pessoa, que não tiver com o nome da pessoa, escreva o nome completo no chat, direitinho, viu? Se vocês estiverem usando o nome de outras pessoas. Inclusive, já vão colocando logo o nome completo e a turma de vocês no chat. Mas no final eu vou pedir para colocar de novo. É só a chamada de início aqui. O nome completo e a turma. Então vamos começar aqui nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem, gente? Sim. Pronto. Tranquilo. Deixa eu começar aqui a aula, deixa eu espelhar a tela, deixa eu preparar aqui o livro. Todo mundo já tem livro, né? Graças a Deus. A gente vai começar também a usar um pouco o livro. Alguém querendo entrar? Deixa eu ver quem é. Toque, toque, quem é? Pode entrar. Prontinho. Bom, vamos começar aqui. Espelhar a tela. Bom dia, professor. Bom dia. Você está usando a conta. Como é seu nome? Deixa eu ver aqui. É Anthony, a conta de Valéria, minha mãe. Pronto. Beleza, Anthony? Se quiser, Antônio, tem um jeito de mudar o nome na conta, colocar seu nome. Só que aí vai ficar aparecendo para sua mãe o seu nome. É melhor não, né? Já sei, já é porque ela tá tendo faculdade, aula de Ah, faculdade, aí então, ela precisa do e-mail. pronto, tranquilo. Tranquilo, viu? Não se preocupe não. O importante é que você coloque seu nome completo aí no chat, viu? Que eu vou saber que Tá é você. bom. Tranquilo. Vamos lá, gente. Vou começar aqui. Vocês já estão vendo minha tela, né? Eita, mais gente querendo entrar. Vamos chamando os colegas para participar. Tem pouca gente participando, a gente fica meio desmotivado. Vou chamando os colegas. Números reais, potências e radicais. Essa é a primeira unidade do livro de vocês. Na página 12 do livro, vocês encontram esse assunto, quem quiser depois estudar. Vou colocar aqui a página 12. Deixa eu colocar aqui uma corzinha nela. Página 12 do livro. Esse assunto vocês podem achar tranquilamente na página 12. A partir da página 12, melhor dizendo. Ok? Mais gente querendo entrar. Caiu, acho, aqui. Ok, Jonathan. Tranquilo. Depois, lembre de assistir essa aula gravada, viu? Pronto. Números reais, potências e radicais. E aí eu vou começar a falar sobre um número real, que na verdade ele também está dentro do conjunto dos números irracionais, que é o número π. Alguém já ouviu falar do número π? Pode falar pelo chat ou pelo áudio, viu, gente? E aí, já ouviram falar sobre o Não. número π? Não. Não, Ninguém ouviu falar do número π? Não. Pronto. O número π, gente, ele é um número muito conhecido na matemática. Ele é um número muito usado na geometria, certo? Foi descoberto há muitos anos atrás, esse número, e até hoje ele é usado, e até hoje ele é o número mais importante da matemática, é o número mais famoso, não vou dizer mais importante, mas é o número mais famoso da matemática, é o número π, certo? Ele tem um número de casas infinito, ele não tem um número de casas, depois da vírgula, ele tem uma vírgula, depois da vírgula ele tem um número infinito de casas. Então não existe uma fórmula para descobrir esse número, mas já conseguiram descobrir uma quantidade enorme desse número, certo? Então, o número π, ele é conhecido há pelo menos 4 mil anos,
Então, antes de Cristo já foi descoberto esse número pi. Veja se é um número antigo, gente. Então, ele tem mais de 4.000 anos. É bem velho esse número, né? E ele foi achado no papiro de Ames. Eu não sei se a pronúncia é essa, gente. Papiro era um papel que eles usavam, como se fosse um papel que eles usavam para escrever. Naquela época que não existia o papel mesmo. Se eu não me engano, ele era de couro, do couro de algum animal, eles se escreviam. Aqui tem uma foto de um papiro, certo? Do papiro que falou pela primeira vez do número pi. Ok? Assim chamado em homenagem ao escriba que copiou. Então, foi esse número pi, ele recebe o nome de pi em homenagem a quem copiou, quem fez, né? Quem fez essa descoberta? Em 1650 antes de Cristo, viu? Isso ainda foi antes de Cristo. Então, ele tem mais de 4.000 anos. Ele escreveu que o valor de pi era aproximadamente 3,6. Hoje ele já está mais aproximado. Mas a primeira vez que foi encontrado, ele escreveu como 3,6 o valor de pi. Certo? E aí, depois de Cristo, descobriu outras pessoas aí na Grécia Antiga. Arquimedes, ele é um grande matemático, um grande engenheiro, não, arquiteto. O Arquimedes também ele foi. Ele contribuiu muito, muito para a matemática, foi muito importante. Então, em 287 até 212, ele foi a época que ele viveu. Em 287, não é 1000 não, viu? Em 287 antes de Cristo. Depois de Cristo, melhor dizendo. Então, tem mais de 1.200 anos, certo? Mais de 1.800 melhor, anos, isso que aconteceu. E ele escreveu o número de pi como 3, 10 sobre 3 inteiros de 10 sobre 71 e 3 inteiros sobre 10 sobre 70. Então, ele escreveu o número de pi aproximado ao número que a gente já conhece também, ao número que a gente conhece atualmente. Então, ele já foi chegando ainda mais perto. Veja que é um número muito antigo e que até hoje é muito importante para a gente. Certo? E o matemático chinês, eu vejo que em várias partes do mundo foram descobertos o número pi. Então, o matemático chinês, não vou dizer o nome dele aqui que é muito esquisito, ele é do ano 430 a 501 depois de Cristo, ele viveu 71 anos. Por volta de 480 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, ele chegou a um valor entre 3,1515926, então bem próximo do que a gente já tem hoje, a 3,1415927. Então ele já chegou a números muito próximos dos números que a gente tem hoje. Certo? E isso já depois de Cristo. Foi a primeira pessoa depois de Cristo. Lembrando que o da Grécia Antiga, na verdade, foi antes de Cristo. Então tem mais de 2.020 anos. Muito mais. Ok? O da China, que foi o primeiro depois de Cristo, ou seja, depois do nascimento de Cristo, foi o primeiro a chegar bem próximo do número de pi, do valor de pi. No final do século, agora já bem mais recente, né, gente? Do século XVII, o holandês, ele, ele nasceu em 1540 a 1610, ele obteve o número de pi com 35 casas decimais. Ou seja, ele obteve o número de pi, depois da vírgula, ele achou 35 casas do número pi. Então, ele achou um número bem próximo mesmo, bem próximo mesmo, ao que a gente tem hoje. Isso em 1540 a 1610. E aí, por ocasião de sua morte, ou seja, depois que ele morreu, certo? Ele pediu, né, um dos desejos dele é que no túmulo dele colocasse o número pi com as 35 casas que ele achou. Então aqui tem uma foto de como foi feito isso no túmulo dele. Está um pouquinho pequeno, se dá para ver. A imagem não está muito boa, não. Mas no túmulo dele colocou as 35 casas do número pi que ele achou. Por quê? Foi uma grande descoberta. Foi uma das maiores descobertas da época, achar o número pi. E por que é tão importante esse número? A gente vai ver já por quê. Ele é usado muito no nosso dia a dia. Em 1761, ainda mais recente, um matemático nascido em Moscou, na época, ele foi o primeiro a provar o número π é irracional. Então, a primeira pessoa a mostrar que o número π é um número irracional, ou seja, que ele tem uma quantidade infinita de casas decimal, você nunca vai chegar até a última casa do número π porque ele é irracional, ele é infinito. Então, a primeira pessoa a fazer essa descoberta foi esse cidadão aqui, Henrique. Ele é de Mulhouse. É uma cidade
da Alsácia, ok? Nem conheço esse país, nem conheço essa cidade, ok? Já no início de 2013, ó, muito recente agora, né? Está batendo na nossa porta. Início de 2013, Ed Hackles, não sei a pronúncia, um pesquisador afiliado à Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos, usando 24 computadores. Veja, minha gente, vocês têm noção disso. Ele teve que usar 24 computadores para representar o número pi com 8 quatrilhões de dígitos. 8, 4 é mais de milhão, é mais de bilhão, é mais de trilhão. São 4 trilhões de dígitos. Então, ele pegou o número 3,14 e foi colocando 400 trilhões de dígitos. Para isso, ele teve que usar 24 computadores. Um gênio, né? Um hacker mesmo da internet. Ok? Então, essa é a história do número pi. É um número que não é novo, é um número antigo, mas é um número muito importante. Veja que muita gente estudando, durante a humanidade inteira, tinha gente estudando esse número, para aprender a melhorar, encontrar novas casas decimais desse número. Ok? A geometria é a descoberta dos números irracionais. Então, foi a partir da geometria que a gente começou a achar números irracionais. E quais são os números irracionais? Vamos relembrar. São aqueles números com vírgula, que depois da vírgula ele tem uma quantidade infinita de casas decimais. Por exemplo, se eu tivesse aqui 2,13, ele não é um número irracional. Se eu tiver 3, 3, 3, 3, ele também não é um número irracional, a dízima periódica, porque eu conheço os números que vão vir. Agora, se eu tiver 2, 1, 3, 5, 7, 2, 8, 1, 3, 4, reticência. Você não sabe qual é o próximo número que vai vir aqui. Então, ele é um número irracional, certo? Ele não tem fim, ele é infinito, as suas casas decimais são infinitas e são desconhecidas, certo? Então, toda raiz quadrada que não tem raiz, todo número que não tem raiz quadrada exata, é um número irracional. Ele vai dar isso também. Beleza? Vocês viram isso ano passado. Números irracionais importantes. O número π. Então, o número π é um número irracional. Como eu falei, ele não tem um número fixo de casas decimais, né? Ele tem uma infinidade de casas decimais. Ok? Deixa eu ver aqui o que eu segui. Pronto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que a gente vai usar o número π. Se medirmos uma moeda de R$ 1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 27 milímetros de diâmetro. Deixa eu só relembrar aqui, circunferência. Eu vou relembrar aqui. Na circunferência, deixa eu lembrar logo depois dessa figura. Observação. Vou colocar uma observação. Circunferência. Vontade de espirrar, gente. Então, vamos relembrar aqui algumas coisas da circunferência. Nós vimos no ano passado que nós temos o círculo e a circunferência. O círculo é o recheio, é tudo que está aqui dentro da circunferência. A circunferência é o contorno. Ok? Então, tem como a gente calcular o comprimento da circunferência. Esse comprimento da circunferência a gente vai chamar de C. É o comprimento da circunferência. Certo? E a circunferência, ela tem um centro, que é o ponto no meio, e a distância desse ponto até qualquer parte da circunferência é chamada de raio. Então, C é o comprimento, R é o raio. E aí, quando eu saio de uma ponta da circunferência, passando pelo centro e tocando na outra ponta, eu tenho diâmetro. Então, o diâmetro tem que sair de uma ponta da circunferência até a outra, de uma parte da circunferência até a outra, passando pelo centro. Então, é o diâmetro. Professor, então eu posso dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio, é o raio mais raio? Pode sim.
O diâmetro é o dobro do raio. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Não. Não, Pronto, vamos aqui. Então, o comprimento da circunferência, imagina aqui esse contorno, eu vou fazer até de outra cor, vou fazer de rosa. Imagina esse contorno aqui, a circunferência. Esse contorno rosa aqui, viu, gente? Era para passar em cima da linha azul, mas o professor é péssimo em cobrir. Deixa eu apagar. Então, imagina esse Sim, contorno. e deu pra parecer que você tinha coisado circulado lá o negócio. Eu posso pegar aqui, calma aí, gente. Para que eu vou sofrer lá se eu posso pegar aqui? É? Ó, aqui é uma circunferência. Eu sofrendo, gente, tendo um desenho. Mas, rapaz, que professor é esse? Ó, aqui é a circunferência. O que seria o raio da circunferência? A distância do centro da circunferência, vamos imaginar que aqui é o centro, até qualquer ponto da circunferência. Isso é raio. Raio. Então tem que sair do centro até qualquer ponto. Ele é o raio. E o que é o diâmetro? É quando eu saio de um ponto da outra para a circunferência, passando pelo centro. É uma reta. Então o diâmetro é duas vezes o raio. Certo? Então o diâmetro é duas vezes o raio. Ok? E o que é o comprimento dessa circunferência? O comprimento dessa circunferência é o tamanho dessa linha rosa. Imagine se eu pegasse aqui essa circunferência e cortasse ela aqui, quebrasse ela aqui. E esticasse essa circunferência. Olha aí no vídeo eu mostrando. E esticasse essa circunferência. Então, aqui é o comprimento dessa circunferência, é o tamanho dela. Certo? Imagine que esse rosa aqui seja uma linha. Então, o tamanho da circunferência vai ser o tamanho dessa linha, que eu ia precisar para dar o contorno aqui. Então, quando ele fala em comprimento da circunferência, ele está falando dessa linha. Certo? Lembrando que o comprimento da circunferência a gente chama de C, e o diâmetro da circunferência é o D, que é o 2R. Vou até colocar aqui assim. É o D, que é igual a 2R. Beleza? Então, se uma moeda de R$ 1 encontra aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência e 20 centímetros de diâmetro, o que acontece? Então, vamos ver aqui. Então, quem é o comprimento, gente? O comprimento ele já deu na questão. Na questão ele falou que o comprimento é 84,9 milímetros. Lembrando que milímetros é menor que centímetro, é bem pequenininho. É a espessura de uma moeda. E 27 centímetros de diâmetro. Então, diâmetro, 27 milímetros também, né? Vou substituir. Então, o comprimento é 84,9 sobre 27. E aí, quando eu fizer 84,9 dividido por 27, dá quanto? Como é que eu realizo essa divisão? Todo mundo sabe realizar a divisão com vírgula? Tem alguém que não sabe? Olha, para realizar a divisão com vírgula, você vai fazer o seguinte: 84,9 dividido por 27. Não é isso? Você tira a vírgula, só tem uma casa e acrescenta um zero onde não tinha vírgula. Do outro lado, melhor dizendo. Pronto. E aí resolve a divisão. Mas eu vou colocar já o resultado aqui, da divisão. Então, quando eu pegar 84,9 dividido por 27, ele vai dar aproximadamente, ele não vai dar o número certo, não. Ele vai dar aproximado. Ele vai dar aproximadamente, gente, deixa eu colocar aqui. Mas como isso acontece? Ele vai dar aproximadamente, deixa eu pegar aqui, 3,1444, aproximadamente isso. O que quer dizer aproximadamente? Que não vai dar exatamente isso, é mais ou menos isso. Ok? Vamos para a segunda questão. Se medirmos assim, alguma dúvida, o que é que eu fiz? Eu peguei o que a questão pediu. Ele pediu para pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. Então, eu peguei o comprimento e dividi pelo diâmetro. Acho que alguém está falando aqui, deixa eu ver. Tem gente que levantou a mão. Diga, Mariana. Mariana e Jaiane. Ô, professor, esse assunto aí, se eu não me engano, o senhor já explicou lá. Eu esqueci o que eu ia falar, deixei. No ano passado. Isso.
Foi, a gente viu uma parte desse assunto no ano passado. Esses assuntos iniciais que traz no livro do nono ano, ele faz uma revisão de coisas que vocês viram ano passado, para poder aprofundar no que a gente vai ver esse ano. Ah, sim, entendi. Mariana, queria perguntar alguma coisa? Está com a mão levantada? Não, professor, é porque eu tô tomando café. Eu acho que apertou, porque eu acordei nesse Ah, deixa um pouco para mim do café. Estou com fome, não comi nada ainda hoje. Eu quero, viu? Vamos lá, gente, continuando. Vamos ver agora esse outro exemplo. Atenção. Se medirmos uma lata de alumínio, então eu tenho aqui a lata de alumínio, certo? Aqui do lado. E encontramos aproximadamente 22 centímetros de comprimento, então ao redor da lata de alumínio tem 22 centímetros, se eu fosse medir. E 70 centímetros de diâmetro, então o diâmetro é isso aqui, gente, viu? Passando pelo meio da lata. Certo? É isso que está dizendo na questão. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar, deixa eu ver a hora, para ver se eu vou deixar. Não, não vou deixar mais não. Faltando 15 minutos para terminar a aula, praticamente. 20 minutos. Deixa eu perguntar ele o que aconteceu. Caio, bom dia. Saiu. Desistiu. E aí ele pede a mesma coisa, gente. Ele vai pedir o comprimento, eu quero saber o comprimento sobre o diâmetro. Quanto é que dá? O comprimento vai dar 220 dividido pelo diâmetro, que é 70. Então, se eu pegar 220 e dividir por 70, vai dar aproximadamente 3,1428. Aproximadamente, viu? É um valor aproximado. Foi aproximadamente esse? Foi aproximadamente. Ok? Então, veja que a moeda é uma coisa pequena, a lata é um pouquinho maior, mas sempre que eu pego o comprimento do círculo e divido pelo diâmetro, sempre está dando aproximadamente 3,14. Perceberam? Olha, aproximadamente 3,14. Então, esse é o valor de π, gente. A gente vai descobrir que esse é o valor de π. Para descobrir o valor de π, você vai pegar o contorno de algum objeto circular e dividir pelo diâmetro dele. Certo? Quando você dividir, você vai ver que vai dar aproximadamente 3,14. Se vocês pegarem, por exemplo, um balde, depois vocês podem fazer isso. Você pega um balde, passa uma corda ao redor do balde, na beirada do balde. Aí estica essa corda, aí você mede o tamanho dela. Depois, aí você anota, que aí é o comprimento. Depois você pega de uma ponta a outra do balde, passando pelo meio, pelo centro, certo? De uma borda a outra, no círculo, na circunferência que forma um balde, e mede o tamanho também. Depois você pega o tamanho do comprimento e divide pelo tamanho do diâmetro. Vocês vão ver que vai dar aproximadamente 3,14. Se vocês pegarem, me diga aí outra coisa circular. Por exemplo, ó, se vocês pegarem, deixa eu ver se eu acho uma régua aqui rapidinho, gente. Só porque eu quero, não achei. E eu tenho muitas réguas, viu? Mas como eu quero, estou com pressa e não achei. Mas eu vou dar para dar um exemplozinho do que eu quero mostrar para vocês. Ó, se eu pegar, por exemplo, esse objeto, né? Eu posso pegar essa parte de baixo dele e eu tenho que saber qual é o tamanho disso. Eu vou pegar alguma coisa para medir esse tamanho. Por exemplo, eu posso pegar um barbante, colocar ao redor dele, depois eu estico o tanto que ele rodou. Aí eu sei o tamanho dele. E eu tenho que pegar o comprimento. Na hora de pegar o comprimento, eu pego a distância de uma ponta para outra, passando pelo meio. Então, quando eu pegar o diâmetro, que é a distância de uma ponta para outra, passando pelo meio, e pegar o comprimento, que é a borda dele, para saber a borda é só passar uma linha do lado e ver qual foi o tamanho dessa linha. Então, se eu pegar o comprimento, que é essa linha do lado, e dividir pelo diâmetro, vai dar aproximadamente 3,14. Independente do tamanho do objeto. Se ele é pequeno, se ele é maior, sempre que você pegar o contorno, o tamanho do contorno, que é o comprimento, e dividir pelo diâmetro, vai dar o mesmo resultado, aproximadamente 3,14. Alguma dúvida? Entendi, professor. Tranquilo? Não, professor. Beleza. Então vamos continuar. Então, daí foi de onde surgiu o número π. Ele surgiu dessa ideia aí.
certo? Então, o número π, gente, ele surgiu dessa ideia. Esse valor constante representa o número mais importante em matemática, o número π. O número π, gente, ele é representado por esse símbolo aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dele para vocês verem direitinho. O símbolo do número π. Bem grande, ó. Esse é o número π, gente, ó. É esse símbolo aí, o número π. Ela é uma letra grega. Beleza? Então, esse é o símbolo do número π. Bem usado na matemática. Para fazer ele é muito simples, ó. Faz 2 tracinhos e como se fosse um tio em cima. Ele é o número π. Então, como é que eu calculo o número π? Eu pego o comprimento da circunferência, que é a borda, e divido pelo diâmetro, que é passando de um ponto para outro, passando pelo meio. Aí vai dar o número π. Ele é aproximadamente 3,14, 15, 92, 65, e ele continua com infinitas casas. A gente viu que conseguiram até 800 quatrilhões, não foi? O cara usou 8 computadores para descobrir esse valor, aproximadamente. Por ser um número irracional, entrar agora de jeito nenhum. Elton já estava na aula, vocês sabem dizer, gente? Deixa eu perguntar aqui a ele. Não. Estava não, né? Então não é justo também. Tem que entrar no horário. Então, voltando aqui. Então, o comprimento do π é dado dessa forma. Então, a gente pode encontrar uma fórmula aqui. Que fórmula bacana, gente. Comprimento da circunferência, que é C, dividido pelo diâmetro, que é D, é igual ao raio. Não é isso? Então, eu posso fazer aqui, ó, extremos e meios. Então, eu posso fazer aqui o raio, ou melhor, comprimento vezes 1 é comprimento, é igual ao diâmetro vezes o raio. Ou, a fórmula mais usada é essa aqui. Ou, usando a fórmula mais adequada, vou até colocar de rosa para ficar em destaque, o comprimento da circunferência, o diâmetro, não é 2 vezes o raio? Opa, gente, desculpa aí, tá errado aqui. Deixa eu voltar aqui, gente, eu errei. Pela fórmula aqui, nós temos que o comprimento é igual a π, não é isso? Foi isso que eu me atrapalhei, me confundi aqui, voltando. O comprimento da circunferência, que é C, dividido pelo diâmetro, que é D, é igual a π. Não foi isso que a gente acabou de ver agora? Então, colocando extremos e meios, agora sim, o comprimento vai ser igual ao diâmetro vezes π. Ou π vezes o diâmetro. Ou, quem é o diâmetro? A gente viu lá no início da aula, sabemos, aliás, sendo o diâmetro é 2 vezes o raio. Lembra que a gente viu lá no início, ó, aqui no início, aqui, quando eu mostrei aqui o desenho, que o diâmetro é a distância de uma ponta a outra, então ela vai ser raio mais raio, vai ser 2 vezes o raio. Até tinha colocado aqui para vocês. Certo? Então a gente vai substituir aqui. Então o comprimento é igual a 2R π. Para deixar arrumado e mais fácil de memorizar, eu vou ajeitar isso. De que forma, professor? Você vai ajeitar? Vou ajeitar da seguinte maneira. Vou ajeitar dessa forma aqui. Travou? Voltou? Voltou. Comprimento. Aqui de rosa. Está comprimento é igual a 2 π R. Eu só troquei de lugar, dá na mesma. 2 π vezes o raio. Essa é a fórmula do comprimento da circunferência. Eu até brinco, é 2 π raio. 2 π raio é o comprimento da circunferência. 2 π vezes o raio. 2 π raio. Ok? Então, nós acabamos de achar o comprimento dessa circunferência. Beleza, gente? Dúvidas, tranquilos? Então, essa é a fórmula. Toda vez que eu falar em comprimento da circunferência, eu posso usar essa fórmula. Vamos ver como é que a gente aplica essa fórmula? Ah, gente, outra coisa. Professor, e na hora de usar o π, eu vou usar esse número todo? Não. Quando vocês forem usar π, geralmente as questões pedem para usar 3,14. Se a questão não pedir para usar o 3,14, vocês usem. Certo? Se a questão não der o valor de π, vocês podem colocar o 3,14 tranquilamente. Beleza? Tem alguém aqui, eu acho que é Éder falando comigo, querendo entrar na aula. Deixa eu ver.
Eu estou em aula agora, eu falo com você já já. Era outro Éder de outra escola. Bom, gente, então vamos ver como é que a gente aplica essa fórmula que a gente acabou de conhecer? Vamos sim. Calcule o comprimento da circunferência de raio 5 centímetros. Então, comprimento, ele deu o raio, que é 5 centímetros, e ele pede o comprimento da circunferência. Como é que eu acho o comprimento da circunferência? 2πr. A gente acabou de ver agora a fórmula. Como é que eu calculo? Então, no lugar do raio, eu vou colocar 5, porque ele disse na questão que era 5. Então, o comprimento vai ser 2π vezes 5. Comprimento vai ser 2 vezes 5, 10π. Professor, eu posso deixar com π como π mesmo? Pode. Ou, pode ser que ele peça, ele deu o valor de π. Ou, vamos imaginar que π é 3,14. Essa é a aproximação mais usada de π, é essa, 3,14. Então, o comprimento é igual a 10 vezes 3,14. E quanto é que dá isso, professor? Quando eu multiplico 10 com um número que tem vírgula, eu avanço uma casa. Então, o comprimento é igual a, avançando uma casa, 31,4. 10 vezes 3,14 é 31,4 centímetros. Esse é o comprimento que ele estava pedindo na questão. 31,4 centímetros. Lembrando que quando eu multiplico um número por 10, eu avanço uma casa. Se eu multiplicar um número por 100, professor, eu avanço 2 casas. Se eu multiplicar um número por 1000, eu avanço 3 casas. E assim sucessivamente. Assim diante. Ok? Alguma dúvida aqui? Deixa eu olhar aqui o chat. Entenderam, gente, essa parte? Preciso do feedback de vocês. Deu para entender? Sim. Tranquilo? Beleza, então. Tranquilo, Hugo, Valéria, Jaiane, todos que estão respondendo. Ok. Ellen disse mais ou menos, né, Ellen? Eu vou fazer outra questão. Alisson também. Vou fazer outra questão. Vou fazer outra questão para a gente aprender bem. Vamos ver essa questão. Gente, tem alguém com... Assistir televisão e assistir aula ao mesmo tempo vai ser complicado aprender, viu? É por isso que às vezes não entende. Desliga a televisão, foca na aula, tá acabando. Desliga o áudio. Você deveria entender isso melhor do que ninguém. Coloque-se no seu lugar. Ele não sabe ficar o áudio, meu Deus. Alisson, você tá com a TV ligada e tá atrapalhando a aula. Eu já não estou entendendo. Aí vem esse daí, liga o áudio com a televisão ligada. Vamos lá. Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Muita atenção. O raio e o diâmetro da circunferência de comprimento, então ele dá o comprimento da circunferência, ele dá o valor de C. Quanto é? 62,8 centímetros. E ele pede o raio, ele quer saber quem é o raio, e ele quer saber quem é o diâmetro da circunferência. Ele pede o raio e o diâmetro, certo? Aqui a gente vai usar que π é 3,14. Vamos usar na questão. Como eu falei, a maioria das vezes a gente pode considerar o π como 3,14. E aí eu vou jogar na fórmula. Quem lembra da fórmula? Sem olhar. Comprimento é 2π ralho. 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, 2π ralho. E aí eu vou substituir. Quem é o comprimento? 62,8. 2 vezes. Quem é π? 3,14. Eu estou só substituindo os valores que já deu na questão. E quem é o raio? A gente não sabe quem é o raio. Eu vou chamar de R. É o que a gente quer achar. Então, eu quero achar o R. Então, aqui vai ficar 62,8 igual 2 vezes 3,14. Então, olha, 3,14. Deixa eu fazer a conta aqui do lado. 3,14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E aí, olha quantas casas tem. Tem 2 casas. Coloquei as 2 casas aí. Então, dá 6,28 R's. Vou mudar, porque a letra... Lembra da equação que vocês estudaram ano passado? Letra para um lado e números para o outro. Então, quem tem letra? 6,28 R. Vai passar para esse lado. Quando muda de lado, troca o sinal. 6,28 R's igual 62,8 passa para o outro lado. Então, menos
62,8. Equação que a gente aprendeu ano passado. Quanto é que vai dar isso, gente? Multiplica por menos 1. Então, vai ficar 6,28R. Por que multiplicou por menos 1, professor? Porque não pode ficar negativo. A parte da letra não pode ficar negativa. Eu multipliquei por menos 1. Aí troca o sinal de todo mundo quando multiplica por menos 1. Porque menos com menos é mais. Então, R é igual a 62,8. Quem está colado com a letra, o que é que eu faço? Quem lembra? Toda vez que o número tá, eu quero que a letra fique sozinha. Mas esse número que está acompanhando a letra tem que passar. Como é que ele vai passar para o outro lado? Quem lembra o que é que tem que fazer? Estou olhando o chat aqui para ver o que vocês vão responder. Hein, gente? Vou repetir minha pergunta. Esse 6,28 está grudado na letra. Ele tem que passar para o outro lado, porque desse lado só pode ficar a letra. Só pode ficar o R sozinho, que é o que a gente quer achar. Como é que eu faço para passar esse 62,8 para o outro lado? E aí, gente? Bora, me ajuda. Toda vez que tem uma letra colada com um número, como é que a gente faz para passar para o outro lado? Vamos relembrar. Se eu tivesse 2x igual a 4, x é igual a 4, esse 2 passa para onde? Esse 2 passa para baixo. Toda vez que um número estiver colado na letra, o número passa para o outro lado, para baixo, para a parte de baixo do outro lado. Então, como é que vai ficar isso? Sobre, olha o 6,28, 6,28. Então, R. E aqui é uma divisão. Como é que eu resolvo a divisão, professor? Em cima tem uma casa, tá vendo? Depois da vírgula só tem uma casa. Embaixo tem duas. Então, eu acrescento um zero na de cima. Tá todo mundo com a mesma quantidade de casas? Tá. Aí eu posso tirar a vírgula. Então, vai ficar 6.280 dividido por 628. Quanto é que dá essa divisão? Quem sabe? É só realizar a divisão, gente. 6.280 dividido por 628. Vamos realizar a divisão? Vou pegar 628, que dá por 1. 628. Diminuindo, dá 0. Só que eu tenho 0 para baixar. Baixo o 0 aqui e o 0 aqui. Dá 10. Então, o raio é de 10 centímetros. Acabamos de achar o raio. Então, quem vai ser o diâmetro? Como é que eu faço para calcular o diâmetro? Se eu sei o raio, como é que eu faço para achar o diâmetro? Escreva aí no chat o que é que tem que fazer. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Eu achei o raio igual a 10. Como é que eu faço para achar o diâmetro? Vou olhar lá o chat. Eu tenho o raio, que é 10. O diâmetro vai ser quanto, então? Gente, a gente já falou aqui o diâmetro. Vocês têm que participar e prestar atenção. O que é o diâmetro da circunferência? Eu não vou dar a resposta. Tá difícil de aprender. Vocês têm que prestar atenção. Tem que ter foco. Ó, eu tenho a circunferência. O raio é a distância do centro até a ponta. Esse é o raio. Ele disse que é 10. A gente achou 10 aqui. Quem vai ser o diâmetro? É a distância de uma ponta para a outra passando pelo centro. Então, se o raio, que é daqui, da metade para cá é 10, ele todo vai ser quanto? 20. 20, exatamente. É o dobro do raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes 10, porque se o raio é 10, o diâmetro vai ser 20. É só isso, não tem segredo. O diâmetro é o dobro do raio. É só lembrar do desenho. Vou voltar aqui no desenho. Se lembrar do desenho, não tem erro. O raio, ele sai do meio da circunferência do centro até a ponta. O diâmetro sai de uma ponta para a outra, passando pelo meio. Então, veja que daqui até aqui é o raio. Daqui até aqui também é o raio. Ele todo vai ser o raio mais o raio, que é o diâmetro. Vai ser 2 vezes o raio, que é o diâmetro. Então, achamos as duas respostas que queríamos. O raio, que é 10, e o diâmetro, que era 20, que é 20. Foi isso que pediu na questão. Entendido, gente? Eu sei que ela é um pouquinho mais complicada, já é um assunto mais avançado, certo? E eu sei que online é um pouquinho mais complicado de entender. Mas é só lembrar dessas duas fórmulas. Quais são as fórmulas? A fórmula do comprimento, que é 2π ralho, e a fórmula... Tem alguém chorando aqui fora, gente. Deixa
Deixa eu fechar aqui, para ainda. Fechei aqui a janela da varanda, agora eu acho que melhorou. Então, tem a forma do comprimento e a forma do diâmetro, que é o dobro do raio. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Vamos ver aqui um probleminha, para ver como é que fica no problema, para ficar mais fácil de entender. O raio do pneu de uma bicicleta é 25 centímetros. Então, eu tenho aqui o pneu de uma bicicleta. Mais uma vez, eu desenho esse desenho feio, sendo que eu posso fazer um melhor aqui, né? Então, veja. Eu tenho o pneu de uma bicicleta. Certo? O raio é a distância do centro. É só lembrar dos raios da bicicleta, até o pneu. Ele diz que o raio tem 25 centímetros. Se o raio tem 25, o diâmetro tem quanto? 20. Gente, o que é o diâmetro? Professor, esqueci. O diâmetro é o dobro do raio. A gente acabou de falar, vocês têm que prestar atenção. O diâmetro é o dobro do raio. O Hugo acertou, tem 50. Se o raio é 50, o diâmetro vai ser o dobro. Se o raio é 25, o diâmetro vai ser o dobro. Quem é o dobro de 25? 50. Lembre, vocês não entenderam ainda a ideia do que é o diâmetro. Deixa eu explicar melhor, senão não adianta. A gente avança na aula. Tem uma diferença bem maior agora. Para mim, o dobro era menos. Não, gente, o dobro é 2 vezes. O dobro é 2 vezes. O dobro de 2 é 4. O dobro de 10 é 20. O dobro é 2 vezes. Estou dobrando o valor. Veja, aqui é a circunferência. O comprimento dela é essa parte azul. Se eu esticar essa parte azul, quebrar ele e esticar, vai ser o comprimento. É como se fosse o pneu da bicicleta. Se eu cortar o pneu e esticar o pneu, é o comprimento. O raio, gente, vai ser a distância do meio até a circunferência. Esse vai ser o raio. Certo? É a distância do centro da minha circunferência. Está aqui, é o centro. Até a circunferência. Esse vai ser o raio. O que é o diâmetro? Eu vou fazer o diâmetro de vermelho aqui. O diâmetro ele vai sair do centro da circunferência. Epa. Veja, ele vai sair do centro até... Aliás, de uma ponta até a outra, só que ele está passando pelo centro. Veja que ele está passando pelo centro. Esse vai ser o diâmetro. Esse vai ser o diâmetro, que eu vou representar ele pela letra D. Então, perceba que o diâmetro ele passou pelo raio. Travou de novo. O diâmetro passou pelo raio, pelo tamanho do raio. Olha, veja que ele pega essa parte que é o tamanho do raio, não pega? E pega uma outra parte. Olha, se o raio está na metade, então a outra metade também é raio. Então tem o raio e raio. Tem quantas vezes o raio? 2 vezes o raio. Por isso que o diâmetro é 2 vezes o raio. Por quê? Porque o diâmetro é o raio mais o raio. É 2 vezes o raio. É o dobro do raio. Deu para entender agora? Conseguiram visualizar que o diâmetro é 2 vezes o raio? É o dobro do raio? Tranquilo, gente? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que se o raio é 25, então vou pegar aqui nessa questão, ele falou que o raio é 25, não foi isso? Agora é meu gato miando, vocês estão ouvindo? O raio é 25. Se o raio é 25, então eu tenho 25, daqui até aqui eu tenho 25, e daqui até aqui eu tenho outros 25. Então, o diâmetro vai ser quanto? O diâmetro vai ser 50, que é 25 mais 25, é o dobro. Ficou claro agora, gente? Bom, então na questão ele dá o raio, que é 25. Ele não pediu o diâmetro, mas vou colocar aqui, o diâmetro é quanto? É 2 vezes 25, é o dobro de 25, que é 50. E ele falou, se o pneu der 100 voltas completas, de quantos metros será a distância percorrida pela bicicleta? Então, ele vai dar 100 voltas. Então, o que é que a gente precisa saber aqui? Eu preciso saber
Se o pneu der uma volta completa, ele vai andar quantos metros? Ó, o pneu dá uma volta completa. Ele vai dar uma volta completa. Então, ele vai andar um tamanho, ele vai andar um espaço. Quantos metros ele vai andar? Vocês concordam comigo que a quantidade de metros que ele vai andar é o comprimento da circunferência? É o tamanho desse pneu? Então, a gente vai achar primeiro o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes R. 2 vezes π vezes R. O comprimento vai ser 2 vezes... Quem é π? 3,14. Lembra que a gente disse que a gente vai usar 3,14? A não ser que na questão dê outro valor. E o raio é 25. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14. É só multiplicar como se não tivesse vírgula e depois colocar a quantidade de casas. Vezes 25. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 3,14 vezes 25. Então, eu vou fazer aqui rapidinho, porque a nossa aula está terminando. Mas é só multiplicar normal. Aí, já terminou, né? Deixa eu só terminar essa questão aqui para finalizar a aula. É só multiplicar normal e depois voltar duas casas, porque 3,14 tem duas casas. Então, vai dar 2 vezes 3,14, que vai dar 6,28 vezes 25. Deu exatamente 100,157 centímetros. Só que essa roda, ela vai girar 1000 vezes. Então, comprimento total, distância, né? Ainda vou fazer chamada, ninguém sai. Distância total, distância percorrida, vai ser quanto? Se uma volta ele dá 157 centímetros, ele anda, quando o pneu gira uma vez, quando gira 1000 vezes, é só multiplicar por 1000. Dá 157.000 centímetros. Só que eu não quero em centímetros. Na questão ele pediu em metros. Para se transformar de centímetros para metros, eu divido por 1000. Ou melhor, por 100. De centímetros para metros, a gente divide por 100. Porque um metro tem 100 centímetros. Então, dividido por 100 vai dar 1.570 metros. Essa vai ser a quantidade de metros que a bicicleta vai andar, dando 1000 voltas no pneu. O pneu girando 1000 vezes. Ok? O que eu aconselho? Dá uma olhada na aula gravada depois, nessas questões, nessas partes. Dá uma analisada. Se não entender, na próxima aula, traz as dúvidas. Professor, não entendi. Explique de novo aquela questão que não ficou clara ainda para mim. Pode deixar que eu explico. Ok? Alguém já tinha até colocado. O Murilo estava participando aqui. Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vai colocando o nome no chat e a turma. Se tiver dúvida, ainda fica na aula para tirar dúvida. Se não tiver, está liberado. Não esqueça de colocar o nome de novo, viu? É a segunda chamada. Coloca o nome de novo, o nome completo. O nome e a turma. Ok? Pessoal, boa semana para vocês. Continue se cuidando. Continue se protegendo. Bom almoço. Se não tiver dúvida, estão liberados, viu? Uma semana maravilhosa para vocês. Espero que tudo isso passe logo, gente. Aqui a gente acabe esse pesadelo da pandemia. É. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Vai colocando o nome e vai saindo. Mas a Magalu Não entendi, Rayane. Rayane, não entendi. Coloca o nome e sai. Tchau, professor. Tchau, tchau, querida. Tchau, tchau. Boa semana, viu? Se cuide. Regina, colocou o nome já, Regina? Coloca o nome, sai, Regina. Ah, já colocou. A Regina já colocou o nome. Então é isso, pessoal. Em casa ou na escola, nós estamos juntos. Valeu! Boa semana!